Bom, pessoal, como vocês estão? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Eu vou pegar três fundos imobiliários aqui ideais para você compor uma carteira barata de fundos imobiliários. Então, tanto esses fundos imobiliários são baratos, quanto também estão em um momento onde estão abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, estão com dividendos interessantes. São oportunidades. Vou explicar também porque são oportunidades, explicando a causa da queda da cotação, e você vai fazer sua análise daí, se acha esses fundos relevantes para adicionar na sua carteira ou não. No vídeo de hoje eu vou me basear nos dados aqui do Status Invest. Então, a gente vai pegar aqui, vai discutir um pouco os números, eu vou passar para você essas informações qualitativas. Primeiro a gente vai analisar aqui os fundamentos, né, a parte quantitativa, ou seja, quanto que é o patrimônio do fundo, quanto que ele paga em dividendos, qual que é o valor patrimonial, pegar um pouco do balanço histórico deles, para a gente conseguir entender se isso é barato ou caro comparando com o histórico da própria ação, certo? Porque isso é relevante também. A gente tem alguns fundos imobiliários que são caros, mas são historicamente mais caros, como por exemplo o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Ele sempre esteve acima do seu preço sobre valor patrimonial, então merece uma análise diferenciada. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vou trazer alguns dados interessantes para você. E se você gostar do vídeo, já considera curtir aqui, se inscrever para a gente bater a meta aí de 1.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser, estamos trabalhando duro para isso. Então, pessoal, eu vou começar aqui, vou abrir. Eu falei Status Invest, mas é Fundos Explorer. Vou abrir aqui e vamos começar a análise deles. Vou começar aqui puxando o Gari 11, certo? Então é o primeiro fundo imobiliário que a gente vai analisar aqui hoje. Ele é um fundo híbrido. Isso significa o quê? Que ele, bom, primeiramente ele é um fundo de tijolo, então ele investe em imóveis propriamente ditos, ele não investe em títulos de dívida, certo? O que é interessante. E quando a gente analisa é, fundos de tijolo, a gente espera um preço sobre valor patrimonial próximo de um e um desconto abaixo de um, certo? Então, não faz sentido a gente comprar quando o preço sobre valor patrimonial está acima de um, mas estando dentro de um para baixo, ok, é comprável, quanto menor, melhor, certo? Bem, vamos pegar ele aqui. A gente tem, já pegando aqui uma análise dos indicadores principais do fundo, a gente tem uma liquidez diária de 3,6 milhões, ou seja, é uma boa liquidez diária, não vai ser um problema para grande parte das pessoas que estão assistindo. Se você pretende comprar milhares, centenas de milhares, você vai enfrentar problema aqui nesse fundo, porém, para o investidor geral, isso não vai ser um problema, certo? A gente tem o último rendimento de 0,08, ou seja, um rendimento próximo do valor da cotação, dividend yield dos últimos 12 meses de 11,57, um patrimônio líquido, ou seja, todo o patrimônio que o fundo detém é 1,3 bilhão, um valor patrimonial por cota de 9,02, dividindo esse 9,02 por 8,92, na verdade 8,92 por 9,02, a gente obtém um preço ao valor patrimonial de 0,99, certo? Isso é um preço ao valor patrimonial barato? Não, não é barato, mas também está no preço justo, certo? Então, se você comprasse hoje, você não está comprando barato, mas também não está comprando caro, está comprando no preço. Se você deseja, almeja aumentar seu lucro com proveniente de rentabilização da cotação, aí talvez não compense você comprar agora, valeria mais a pena você esperar essa cotação dar uma baixada e você ter uma maior margem de segurança. Quanto que é uma margem de segurança boa para fundo imobiliário tijolo? Comprar ali com 0,9, 0,8, sendo mais ideal 0,8 do preço ao valor patrimonial do fundo, certo? Então, ali você vai ter uma margem maior de segurança. Vamos analisar aqui o dividend yield e os dividendos pagos pelo Gari, certo? Ele pagou consistentemente 8 centavos por cota. Então, aqui teve um períodozinho que ele aumentou para 0,9, mas via de regra foi tudo 8 centavos, certo? E o dividend yield dele em torno de 1%. Atualmente a cotação subiu, ou seja, o dividend yield diminuiu. Porém, se você comprar a ação do Gari na casa de R$ 8, você vai estar garantindo, baseado nos últimos 5 anos,
de 1% ao mês líquido de impostos, certo? Então a gente consegue, por exemplo, na renda fixa, alguns investimentos que vão te render 1% ao mês, porém é 1% ao mês que você ainda tem que descontar os impostos. Aqui nos fundos imobiliários você consegue comprar um fundo que pode te rentabilizar com a cota, óbvio que também pode cair, né? Também tem seu risco, porque é renda variável, porém você tem uma rentabilização de dividendos isento de imposto de renda, certo? Então, para a gente colocar os pesos e as medidas corretos aqui, sim, você tem. Porque, por exemplo, o Barsi fala que fundo imobiliário ele tem risco de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Isso é uma meia-verdade, porque se você analisa, pouquíssimos investimentos em renda fixa vão te rentabilizar 1% ao mês líquidos. Afinal, a gente tem algumas coisas que rentabilizam 1% ao mês, mas não é líquido e não é sempre. Por exemplo, se você pegar ao longo desses 5 anos, você consegue ter uma renda desses 5 anos de 1% ao mês líquido. Porém, você não tem rendas fixas constantemente que vão te pagar esse mesmo 1% líquido. São coisas mais pontuais. Com relação ao risco, aí sim você tem risco de renda variável, isso é indiscutível, porque o seu dinheiro está sujeito a uma gestora que pode gestorar bem, como pode gestorar mal. Está suscetível a fluxos de mercado, a dança do mercado, né? Por exemplo, na pandemia, se você estava na renda fixa, beleza, nada aconteceu com você, mas se você tinha fundos imobiliários, por exemplo, de shoppings, aí o bicho já pegou bem mais. Afinal, você teve algo que não estava premeditado na cotação, que aconteceu e foi prejudicial ao fundo. Nesse caso, independeu da qualidade do gestor, né? No caso, não tinha o que ele fazer com relação à pandemia, né? Os shoppings fecharam, teve vacância e a rentabilização dos fundos diminuiu. Porém, a gente consegue investir em fundos diversificados, que tenham bastante imóveis, enfim, que dentro deles tem a possibilidade de você rentabilizar. Bom, mas voltando aqui para essa análise do Gari, a gente tem os dividendos consistentes aqui, então são bons dividendos, certo? Vou pegar aqui o número de imóveis que eles têm. Bom, aqui está constando 4 imóveis, 4 ativos. Eles têm mais ativos. Deixa eu ver se. Bom, eu vou tentar adicionar aqui no vídeo, na tela, os outros imóveis que eles também detêm, porém, isso até faria um parênteses aqui, que é com relação a, ao quão concentrados são os imóveis do Gari 11. Muito desses imóveis eles são alugados para o Grupo Mateus, o que não é muito bom. Afinal, você tem uma concentração de um inquilino, se esse inquilino decide sair e tirar tudo da sua empresa, vai deixar um furo, né, na vacância do Gari 11. Porém, atualmente não tem nenhuma vacância, é 0% de vacância, todos os imóveis estão sendo alugados. Então, isso é apenas para você ter consciência, certo? Não que isso esteja acontecendo hoje, porque todos estão alugados, isso é muito bom. O fundo está tendo seu lucro maximizado atualmente, certo? Outro ponto de se levar em consideração é a questão da alavancagem que o Gari 11 tem, certo? Então é um fundo bem alavancado, isso não é bom, porém os gestores do fundo estão trabalhando para reduzir essa alavancagem, e isso é positivo para o fundo, certo? Diminuindo a alavancagem e tendo mais imóveis com seu próprio dinheiro. Bom, vamos para o segundo fundo imobiliário agora, que é o MXRF, um fundo imobiliário muito conhecido por vocês. Esse aqui já é um fundo imobiliário de papel, então ele não tem imóveis, ele investe em títulos de dívida de imóveis, ou seja, por exemplo, você vai construir um prédio, precisa de dinheiro, o MXRF, digamos assim, entre aspas, certo? Vou simplificar aqui, ele vai te emprestar o dinheiro e você vai pagando ele e ele vai te pagar uma parte desse dinheiro. No caso, ele gestora uma carteira de diversos empréstimos. Então ele compra LCIs, CRIs, CRAs, por exemplo, e a partir da rentabilização dessas rendas fixas de créditos imobiliários, ele vai pagando uma cotação para você. Ou seja, esse é um fundo que, quando aumenta a taxa Selic, por exemplo, aumenta a taxa
de renda fixa, ele também vai rentabilizar, afinal os contratos deles são em renda fixa. Porém, também tem um risco de inadimplência. Se as taxas ficam muito mais caras, tem risco da construtora acabar não conseguindo pagar. Mas enfim, isso não está acontecendo atualmente, mas se a renda fixa continua subindo, a Selic continua subindo, isso se torna um risco. Aqui, a gente tem uma liquidez média o dobro do GARI, mas também assim, para o investidor geral, ambas as liquidez diárias são ótimas. Último rendimento de 10 centavos, ou seja, mais baseado no último rendimento, mais de 1% da cota, certo? Em um mês. Dividend yield de 12%, patrimônio líquido de 4 bi, um patrimônio bem relevante. Valor patrimonial 9,44, está igual para igual o preço-valor patrimonial da cota, certo? Isso é muito interessante. Afinal, geralmente fundos de papel, fundos de renda de fundos imobiliários de papel, eles costumam ter um preço-valor patrimonial acima de um. Então, quando ele está em um, diferente do fundo de tijolo, que você, quando está em um, está no preço justo, quando você tem um fundo de papel que está em um, na verdade ele já está com uma vantagenzinha, ele já está mais barato, digamos assim. Porque existe uma diferença entre o papel geralmente estar 0,10 acima do tijolo, certo? Então, por exemplo, um preço-valor patrimonial aqui de 0,9 já seria como se fosse um fundo de tijolo a 0,8. Você já tem mais margem de proteção. E por que que esse preço-valor patrimonial é mais alto? Porque o fundo também costuma pagar mais dividendos, então ele costuma estar mais precificado, certo? Bom, vamos analisar aqui os últimos dividendos dele. Já tem seu tempo, então já tem alguns bons anos dele, e a gente consegue ver que ele também é consistente com o seu pagamento de dividendos, com um menor dividendo, digamos assim, histórico, sendo 9 centavos, chegando ali a bater 10 centavos, 11 centavos, dependendo, o que é muito interessante. Então a gente consegue ter aqui um fundo imobiliário que você vai conseguir rentabilizar em torno de 1% ao mês líquido também, relativamente mais protegido também da Selic. Afinal, se ele cai também tem seus pontos positivos, ele vai ter um risco menor de inadimplência. Se ela subir, ela também consegue te proteger, porque a dívida dos credores do MXRF são baseados em Selic, então acaba sendo um bom hedge contra a inflação. Agora, o terceiro fundo é o HFOF, que a gente tem aqui, com uma liquidez de 1,5 milhão, um rendimento de 0,06, o último rendimento, então a gente tem um dividendo um pouquinho acima do preço da cotação, então assim, um pouquinho acima de 1% se você comprar a 5,85, né? Dividend yield dos últimos 12 meses de 11,8%, patrimônio líquido de 1,7%, o valor patrimonial está 0,81 o preço-valor patrimonial, ou seja, você tem um desconto de basicamente 20% sobre o valor patrimonial, e nisso eu tenho que fazer um asterisco aqui para explicar por que isso também pode acontecer. Bom, no fundo de fundo, você tem um problema, digamos assim, um ponto relevante a se atentar, que você vai pagar o dobro de taxas. Por quê? Porque você, quando compra um fundo imobiliário, você comprou Gari, você comprou MXRF, você vai pagar taxas que eles cobram ali nos dividendos, né? São taxas muito pequenas. Quando você compra esses fundos por dentro do HFOF, você vai pagar taxa sobre taxa. Então vai pagar tanto a taxa do dividendo quanto também a taxa do fundo sobre aquele dividendo. Então vai ser a taxa do fundo originário e a taxa do fundo de fundos, ou seja, duas taxas basicamente. Outro ponto também é que holdings, fundos de fundos, acabam tendo um desconto intrínseco, certo? Então acaba tendo sempre um desconto por conta do risco da gestora. Tu tem tanto o risco da empresa, como também o risco da gestora fazer algum erro com aquele patrimônio ali, né, com aqueles fundos imobiliários. Bom, dito isso, vamos seguir aqui para a gente finalizar o vídeo analisando os dividendos. Historicamente é muito consistente com esse dividendo de 6 centavos. Então a gente entra aqui mais ou menos sabendo que vai receber em torno de 6 centavos. Com as variações de cotação que ele tem, você consegue comprar abaixo de 6 e você vai receber esse 1% líquido. Quando a gente analisa aqui os três fundos imobiliários, a gente consegue dar uma olhada aqui nos dados para você também tirar uma foto aí, conseguir analisar com mais clareza os três, comparando cada um. Então, basicamente, essa é a carteira que eu acho muito interessante para quem está começando agora, porque você consegue diversificar bem os seus investimentos.
Ou seja, você vai conseguir, por exemplo, estou com R$ 100, consigo comprar 3 cotas de cada um, 4 cotas de cada um, dependendo de como você vai dividir entre eles. O que já é impossível se você vai comprar fundos de base 100. Então, por exemplo, um MX, um HGLG, um XPML, um XPLG, um VISC, VILG, que são fundos que já são base 100, ou seja, custam na casa dos 3 dígitos, você não consegue diversificar muito bem. Para você que está iniciando, tem menos dinheiro hoje, é, acaba sendo difícil de rebalancear, porque você vai comprar uma cota, às vezes vai um terço, um quinto do que você tinha de caixa só para comprar uma cota do fundo imobiliário, certo? Aqui você consegue diversificar bem entre setores, um fundo de papel, um fundo de fundo e um fundo híbrido de tijolos. Você vai ter uma boa exposição e, bom, basicamente com menos de R$ 25 você consegue formar esse fundo. Com o valor de uma pizza, você compra 2, 3 cotas de cada um desse fundo imobiliário aqui, que é algo que não é possível com fundos de base 100. Então, eu estou investindo neles, eu acho que estão em valores interessantes. É, Pelo menos, assim, na pior das hipóteses, você vai estar comprando no preço justo. E eu estou fazendo isso com o meu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, comenta aqui embaixo, por favor, dá um feedback sobre o vídeo, comenta o que você acha sobre esses fundos imobiliários e se você tem outro aí que acha interessante, que você está analisando para comprar ou está comprando, comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia sobre isso. E lembrando, gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal para a gente bater os 1.000 inscritos até o fim do ano. Fechou, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!